E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanhos e hoje eu estou aqui para falar com vocês, para conversar com vocês sobre essa que pra mim já é a melhor, talvez uma das melhores, já é meu top 5 melhores séries do ano em 2022 e já é pra mim uma das melhores séries da Netflix particularmente. Não que eu seja um cara que assiste série todo santo dia, até porque eu não consigo acompanhar infelizmente algumas coisas, né, mas muitas coisas eu não consigo acompanhar, enfim. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre Wandinha, gente, sobre Wednesday, essa aqui, série que pra mim é a série do diretor louco, né, como eu gosto de chamar, o Tim Burton, a série que trouxe um novo formato para coisas que a gente já gosta. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que você achou da série e partiu! Então galera, como eu falei, a gente vai conversar hoje sobre Wandinha, como vocês já viram no título do vídeo, né? Uma conversa que completamente sem spoiler, apenas para realmente dizer o quanto eu gostei dessa série, o quanto particularmente essa série consegue trazer coisas completamente inovadoras, apesar de usar diversos elementos que a gente na realidade já conhece, que a gente já tem o hábito de acompanhar, de ver, de encontrar em determinadas obras, seja nos livros, seja nas séries, seja nos filmes. A gente já viu alguma coisa nesse aspecto, levando em consideração Wandinha, que reúne basicamente uma série de coisas, uma série de ideias em um único lugar, de uma maneira completamente inovadora, com ideias novas, com fórmulas renovadas, digamos assim, e que dá muito certo. Mas, lógico, tem algumas coisinhas que poderiam ser melhores, tem algumas coisinhas que poderiam ser acertadas, mas acredito que, no geral, ela é uma das melhores séries que eu já vi nesse ano de 2022. Eu particularmente daria uma nota de 1 a 12, na verdade, do nível 1 ao nível 12, eu diria que ela ficou ali no nível 10 para o 11, porque, sério, é uma das séries que mais me prendeu, que mais me fez ficar com vontade de assistir de novo, de rever, de estar ali, de assistir em todas as línguas possíveis, diga-se de passagem, porque eu assisti em inglês e assisti em português, e enfim, é uma série que consegue fazer você ficar preso, você não se sentir... Não é uma série de jumpscare, diga-se de passagem, onde você tem elementos do suspense, mas não tem elementos necessariamente do terror. Você tem elementos de, entre aspas, uma ação ali mais fraca, mas na realidade ela é completamente um humor bem característico dessa família que a gente já conhece, que é a família Addams. E a família Addams, nesse caso, ela traz ela traz características completamente iguais às famílias Addams de antes, né? Mas como essa série é da Wandinha, o foco é totalmente para ela, o ponto de vista é totalmente dela, e a família em si, seja o pai, seja a mãe, seja o irmão dela, até mesmo o tio que também aparece na série, todos esses elementos, todos esses personagens, eles na realidade estão apenas ao redor dela, da Wandinha, né? Da Wednesday, que nesse caso é a personagem principal, até porque a série é dela, obviamente. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Enfim. A grande questão é que Wandinha ela consegue trazer elementos que se reúnem em um único lugar, assim como Stranger Things, e todos esses elementos inspiram a série de alguma maneira, sabe? Fazem com que essa série consiga ter algo completamente inovador. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue trazer elementos já conhecidos, utilizar coisas que deram certo, trazer ideias que realmente, quando encaixadas da maneira correta, elas conseguem funcionar, e você acrescenta características, aspectos estéticos e de uma maneira completamente história mesmo, de roteiro, de uma maneira diferente, quando você acrescenta tudo isso a algo completamente novo, que é no caso a história literalmente da própria Wandinha nesse aspecto, você faz algo completamente diferente para pessoas que não têm o hábito de assistir séries, ou para pessoas que têm o hábito, mas que não perceberam esses elementos. Eles vão acabar achando que é algo completamente inovador, entre aspas, quase revolucionário, né? Mas não é. E por que eu tô dizendo isso? Porque a gente vai comentar algumas coisas, mais detalhes em outros vídeos, né? Eu vou falar de Wandinha mais vezes aqui no canal, vou trazer mais elementos sobre Wandinha, mas o que eu queria muito destacar é que essa série, assim como Stranger Things, ela tem um monstro específico, ela tem um vilão específico, ela tem alguém que vai fazer parte da série ao longo da temporada inteira, vai fazer parte da série com um mistério específico, mistério principal da série ao longo da série inteira,
que nesse caso eu não vou dizer o que é porque é sem spoilers esse vídeo aqui. Enfim, ela vai ter um elemento de mistério que nesse caso você já viu pelo menos no primeiro episódio, você já sabe do que eu tô falando, do que se trata especificamente. Ainda assim, a gente continua querendo ver mais, a gente continua vendo elementos completamente diferentes do normal, que no caso, pra mim, o elemento mais diferente é justamente o teor de terror que a série traz, justamente pelo ar macabro que a Wandinha passa, né, que a família Addams como um todo passa. Isso é algo completamente diferente, porque o foco da família Addams, no fim das contas, em qualquer seriado que fosse, não era específico para um personagem, era para a família inteira, né? Inclusive, incluindo também na animação. Mas aqui não, aqui a gente tem uma personagem específica e a gente consegue adentrar nos pensamentos dela, consegue entender para que mundo ela tá indo e tudo mais. Então, isso é algo completamente diferente. Isso é algo que realmente traz um ar de inovador para a personagem e na realidade para a ideia de família Addams como um todo, onde a gente inclusive descobre porque dois estalos, da onde vieram esses dois estalos. Na série ela conta, obviamente, uma explicação criada para a série, conta porque que é algo completamente diferente pra mim. Eu já era apaixonado por esse escritor e agora eu sou mais apaixonado ainda, que é o Edgar Allan Poe, que, diga-se de passagem, faz parte literalmente da série como um todo, na sua raiz central mesmo, porque Edgar Allan Poe, ele nada mais é do que, melhor, ele foi, né, um dos excluídos lá atrás, mais de 100 anos atrás, onde ele é considerado o principal aluno, o aluno mais inovador, digamos assim, da escola Nevermore, ou escola Nunca Mais, como vocês preferirem, e por aí vai. Então, são situações assim que fazem com que você queira assistir mais, onde você tem elementos de mistério, você tem elementos que fazem você ficar preso a partir do momento que você quer acompanhar uma personagem que simplesmente não pisca, não sorri, não demonstra tantos sentimentos, não se importa com o que as pessoas estão pensando, e por aí vai, sabe? É algo completamente diferente, principalmente se você pegar as frases que ela diz. É como se você estivesse assistindo até, de certo modo, Rick and Morty, onde você pega algumas frases, se você simplesmente parar, fechar os olhos e ficar só escutando o que a Wandinha tá falando, se você só escutar o que o Rick tá falando, por exemplo, você vai perceber que ele tá fazendo críticas e mais críticas para diversas situações, diversos aspectos, do político ao religioso, do científico ao prático e entusiástico, enfim, como é que fala? Empírico na nossa vida, de certa forma, enfim. Então, são situações assim que também fazem parte da Wandinha, diga-se de passagem, no momento em que ela tem um repúdio por tecnologia, ela não ter celular, ela não saber como se conectar de certa forma com o mundo da atualidade, onde ela se recusa a ter contato direto com a tecnologia até ao ponto de não ter nenhuma rede social. E isso é algo que faz, no momento que ela explica isso, faz completo sentido, até filosófico, sabe, de profundidade filosófica mesmo. E é por isso que, de diversos pontos de vista, essa pra mim eu considero já uma das melhores séries do ano de 2022, porque você precisa ter uma estética boa, você precisa ter um roteiro bom, você precisa ter atores e atrizes bons, nesse caso, como é o caso da Jenna Ortega, que faz aqui a nossa Wandinha. Você precisa ter elementos que prendem, elementos gráficos e realmente elementos históricos para a série, que façam com que o seu público queira assistir mais. E não é à toa que Wandinha, na primeira semana, ela conseguiu bater o recorde da própria Netflix e o recorde da própria plataforma geral, batendo o recorde de pessoas assistindo em uma única semana na sua estreia. Então, só na primeira semana, na semana de estreia de Wandinha, ela conseguiu superar mais de 380 milhões de horas assistidas. Gente, é muita gente, é muita coisa. E eu assisti a série 2 vezes, então imagina quantas pessoas já devem ter assistido 2, 3, 4 vezes aí ao redor do mundo. É muita coisa, sabe? É algo único, é algo sem igual, particularmente. Se você minimamente tem essas referências, você consegue perceber Edgar Allan Poe, você consegue perceber Agatha Christie, você consegue perceber, de certa forma, Harry Potter, em muitos casos você consegue perceber Harry Potter, você consegue perceber, entre outras coisas, alguns escritores específicos ali que aparecem ao longo da série, você consegue perceber, às vezes até Scooby-Doo aparece também numa referência, e por aí vai, sabe? Por quê? Porque no fim das contas estamos falando de uma série que pega uma personagem lá de trás, traz para a atualidade
se aproxima da juventude que tem ligação direta com as redes sociais e com a tecnologia em si, e fala diretamente para esse povo, fala diretamente para essa galera, fala para nós, né? Eu me incluindo nesse meio, fala para nós, de você, quando a Wandinha faz a crítica de mas eu não gosto de tecnologia, não gosto de me sentir presa a algo, não gosto de me sentir de tal jeito, dessa forma, não gosto de me sentir sem a minha liberdade. Tudo isso faz parte e é construído ao redor da Wandinha, além, é claro, dos seus mil mistérios, do seu lado detetive, da sua curiosidade, do seu lado sagaz, de ser super inteligente, de tocar violoncelo, por aí vai. São situações que fazem com que essa série seja tão única, fazem com que essa série seja simplesmente maravilhosa de degustar, maravilhosa de assistir, que você não se cansa. Eu, diga-se de passagem, fiquei assistindo, eu nem percebi que hora era, terminei de assistir, era 2 horas da manhã, então por aí vai. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta o que você achou da série, fala aí embaixo o que você achou, se você gostou também. E no mais, é isso, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. E aí você pode perguntar, por que diabos que eu terminei esse vídeo tão rápido, tão do nada, tão bruscamente? É porque eu não quero falar muita coisa ao ponto de dar spoiler pra vocês, principalmente se você ainda não viu, certo? No mais, janeiro vai sair mais vídeos sobre Edgar Allan Poe, sobre livros e basicamente sobre Wandinha com uma certa frequência, tá bom? Valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera de novo, até mais!